Você já ouviu aquele barulho vindo de longe, um ronco grosso, cadenciado, que fazia até o chão vibrar? Era ele, o caminhão velho passando, com lona batendo, cabine suada e cheiro de diesel no ar. Se você cresceu perto de estrada, posto ou oficina, sabe bem do que eu tô falando. Tinham os caminhões que não eram só veículos, eram lendas sobre rodas. Alguns desses a gente não vê mais rodando, sumiram das estradas como se tivessem sido engolidos pelo tempo. Mas basta uma foto, um som de motor, ou aquele banco de vinil rachado para a memória voltar com força. E é por isso que hoje a gente vai lembrar de 3 caminhões antigos que são simplesmente inesquecíveis no Brasil. Então prepara o coração, puxa o banco da boleia e vem comigo nessa viagem cheia de poeira, saudade e motorzão cantando alto. Porque o primeiro da lista, esse você com certeza já viu na estrada. Começando com ele, o lendário Mercedes-Benz L1113. Se você nunca viu um desses, ou você é muito novo, ou não prestava atenção na estrada. Esse era o bicudinho que dominava o Brasil nos anos 70 e 80. Era só olhar para frente e lá estava ele. Cabine simples, farol redondo, o ronco grosso do motor 1352 soprando grave, e um carisma que não dava para ignorar. Era tipo o caminhão que todo moleque desenhava na escola quando pensava em estrada. Ele era pau para toda a obra. Puxava de tudo, cimento, gado, sacaria, madeira, e não reclamava. Enfrentava estrada de chão batido, lama, buraco, morro, serra. Se tivesse freio, ótimo. Se não tivesse, ia na embreagem mesmo e fé em Deus. O freio motor era mais companheiro que ajudante de carga. O sucesso veio porque ele era resistente demais. Uma verdadeira mula mecânica. A mecânica era simples, acessível, e o caminhão aceitava gambiarra com um bom alicate e um pedaço de arame. As peças eram baratas, o motor aguentava pancada e rodava mais de 1 milhão de quilômetros fácil, e sem abrir o motor. Tinha caminhoneiro que dizia que o 1352 só parava quando o dono morria. Ele tinha versões variadas, inclusive a 6x2 e até com carrocerias personalizadas, o que tornava ele útil tanto no urbano quanto no sertão. Era tão presente que virou quase patrimônio cultural da estrada. E o ronco? Era tipo trilha sonora de viagem, grave, contínuo, marcante. Um som que todo mundo conhecia, mesmo de longe. Mas com o tempo, os anos pesaram. A falta de conforto, os limites ambientais e a chegada dos eletrônicos foram deixando o 1113 para trás. A legislação ficou mais rígida, o diesel mudou, os caminhões modernos começaram a dominar as transportadoras. E o velho bicudo, que já tinha rodado o Brasil de ponta a ponta, acabou encostado. Hoje você quase não vê mais rodando, e quando vê, dá vontade de parar para tirar uma foto, fazer carinho na lataria e dizer obrigado pelos serviços prestados. Curiosidade. Tinha um ditado entre os caminhoneiros da época: se não deu certo com o 1113, não vai dar certo com nenhum outro. E eu vou te dizer, talvez eles estivessem certos. Na minha opinião, o 1113 é o Fusca dos caminhões. Simples, valente, fácil de arrumar e impossível de esquecer. Não era só um caminhão, era quase da família. Mas se você acha que ele era o rei da estrada, espera o próximo, que o trono vai balançar. Agora vamos falar de um que era o sonho de consumo de muita gente nos anos 90, o Scania 113 horas. Esse aí não era só caminhão, era status, era presença. Era aquele tipo de máquina que você via vindo no retrovisor e já dava seta para a direita com gosto, quase aplaudindo. O capô inclinado, o símbolo da Scania brilhando na frente, e aquele ronco grosso, cheio de autoridade. Quando ele passava, o chão tremia, e o coração do caminhoneiro também. Ele apareceu no momento em que o Brasil estava mudando. As estradas estavam se abrindo para o transporte pesado de verdade, e o 113 horas chegou colocando ordem no pátio. Foi lançado por aqui em 1991, e logo virou referência. Motorzão de 11 litros, até 360 cavalos, dependendo da versão. O torque era coisa de trator, e isso não é força de expressão. Carregava carga pesada sem suar.
Tinha quem dizia que, se colocasse uma casa no reboque, ele puxava. Mas o que realmente impressionava era o conforto e a tecnologia para a época. Ar-condicionado, suspensão pneumática na cabine, banco com amortecimento, era uma nave. Enquanto os outros caminhões ainda vibravam igual liquidificador velho, o 113 horas parecia deslizar no asfalto. E ele foi também o primeiro Scania nacional com intercooler e freio retarder. Isso, para quem andava com freio de sapata e reza forte, era quase ficção científica. O sucesso foi tanto que virou símbolo. Era o caminhão que os filhos pediam pro pai comprar, o que os patrões mostravam com orgulho na frota, e o que estampava pôster de oficina e chaveiro de borracha. E o detalhe, ele era bonito, imponente, parecia feito para desbancar os gringos. Só que, como tudo na vida, o tempo passou. Vieram os modelos mais modernos, eletrônicos, com cabine mais aerodinâmica e motores ainda mais limpos. As leis de emissão de poluentes apertaram, o diesel mudou, e o 113 horas começou a virar peça rara. Hoje, os poucos que sobraram tão ou reformados com carinho por colecionador, ou moídos no trecho até o último suspiro. Curiosidade boa! O 113 horas foi tão marcante que muita gente ainda chama qualquer Scania bicuda de 113, mesmo sendo outro modelo. Ou seja, virou sinônimo de categoria. É tipo chamar refrigerante de Coca. E mais, ele foi um dos últimos a manter aquela pegada raiz da Scania, antes da virada para o estilo mais arredondado e eletrônico. Na minha opinião, o 113 horas é tipo aquele jogador dos anos 90, que já pendurou a chuteira mas, quando entra numa pelada, ainda joga mais que os moleques. Tem história, tem presença, e ninguém ousa desrespeitar. Mas calma, o último da lista é daqueles que fazem até os gringos babarem. Se o 113 horas era status, o próximo era pura alma brasileira. Fechando com chave de ferro fundido, o bravo Chevrolet D60. Esse aí era tipo aquele parente que não fala muito, mas tá sempre pronto para ajudar. O braço direito do pequeno agricultor, do feirante, do dono de madeireira e da lojinha de material de construção. Um verdadeiro coringa nas décadas de 70 e 80, presente em tudo que era canto do Brasil. O visual, simples, meio quadradão, desajeitado até. A frente parecia feita com régua e machado. Mas isso nunca foi problema, porque o D60 não tava ali para desfilar, tava para trabalhar. Era burro de carga mesmo. Aguentava tranco, estrada ruim, buraco, barro, e ainda fazia curva com paralama quase relando no chão. O coração da fera era o motor Chevrolet 261, aqueles 6 cilindros em linha gasolina ou a álcool, que mais tarde virou diesel com conversão feita nas oficinas da vida. Um motor que aguentava pancada e rodava até com mistura de querosene, se precisasse. Com o tempo, teve versões com motor Perkins também, o que deu ainda mais fôlego e fez ele invadir o interiorzão do Brasil. O segredo do sucesso? Simples, fácil de consertar. Um arame, um pedaço de câmara de ar, um martelo e uma boa dose de teimosia resolviam quase tudo. A manutenção era barata, e o caminhão aceitava adaptação sem reclamar. Não tinha frescura. Não tinha eletrônico. E isso fazia ele ideal para quem queria rodar sem depender de concessionária. Ele ficou famoso por ser pau mandado mesmo. Tinha gente que usava para levar tijolo durante a semana, feira no sábado e a família inteira pro sítio no domingo, porco e galinhas incluídos. E o banco de couro rachado era o mesmo desde que saiu da fábrica. Mas, claro, o tempo passou. Vieram os caminhões médios mais modernos, com direção hidráulica, freio a ar, motor turbo, cabine com isolamento, e o velho D60 começou a ficar para trás. As leis ambientais foram ficando mais rigorosas, o consumo alto começou a pesar no bolso, e a falta de peças originais foi empurrando ele pro canto do pátio. Curiosidade: teve época em que o D60 virou caminhão-pipa, guincho, caçamba e até micro-ônibus improvisado. Ele era tão versátil que tinha quem botava motor de outro caminhão dentro, e ele seguia rodando. E olha, quem nunca viu um D60 meio torto, pingando óleo, mas firme e forte descendo a rua do centro, perdeu um pedaço bom da história das estradas. Na minha opinião, o D60 é tipo aquele tiozão da roça, bruto, ranzinza, fala alto, bebe cachaça no copo de requeijão, mas resolve tudo. E se precisar,
ainda te empresta a chave do trator e ajuda a empurrar. Não era bonito, não era rápido, mas era de confiança. E é isso, meu amigo, 3 caminhões que marcaram época, deixaram saudade e ainda vivem na memória de quem pegou estrada de verdade. O Mercedes L1113, com seu jeitão teimoso e valente, o Scania 113 horas, puro charme e potência, e o Chevrolet D60, o operário raiz que fazia de tudo um pouco. Cada um deles tem sua história, seu ronco inconfundível, seu cheiro de diesel misturado com poeira de estrada. Eles não eram só máquinas, eram companheiros de jornada, parte da família para muita gente. E mesmo que hoje já não estejam mais em cada esquina, basta fechar o olho e lembrar daquele barulho vindo de longe, que a gente quase escuta ele chegando de novo. Agora é contigo. Qual desses você já dirigiu, viu rodando ou tem uma história para contar? Manda aí nos comentários, porque aqui a gente gosta de prosa boa, lembrança velha e cheiro de óleo queimado. E se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a estrada é longa e a conversa nunca acaba. Até a próxima!